Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos em Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vou fazer a minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, todo domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar, irmãos, a respeito de como lidar com as dificuldades dos últimos dias para alcançar a salvação. Eu também estou lutando pela minha salvação, então eu tenho encontrado algumas dificuldades e em meio às dificuldades tenho buscado o nome do Senhor, tenho buscado a presença do Senhor e o Senhor tem me ensinado algumas coisas, tá? Vamos lá, eu tô com um caderno aqui, eu anotei, vou falar por ordem. Vou falar pela ordem, que é assim fica uma coisinha mais organizada. Eu não tenho muita prática em escrever, mas hoje eu quis escrever para ficar mais fácil. Então nós vamos para Mateus, tá? Então, nós estamos em Mateus. Mateus 24 é o primeiro texto que nós vamos ler. 24, deixa eu ver aqui. Mateus 24, verso 5. Vamos ler o verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o Senhor, aqui em Mateus 24, estava dando as orientações para os discípulos a respeito das coisas que aconteceriam perto do fim, perto da volta dele. E uma das coisas que aconteceriam eram muitos se levantando em nome de Jesus. E que esses que se levantassem, estavam se levantando, estariam se levantando em nome de Jesus, enganariam a muitos. E Jesus avisou, os discípulos deixou avisado para que isso não acontecesse. A Bíblia foi escrita para nós, porque é a nossa geração, a geração da volta de Jesus. Então isso que está escrito é para nós. É um alerta para nós, porque nós somos a geração da volta de Cristo. Nós somos a geração das batalhas finais. Então, o Senhor Jesus fez um alerta. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós temos que ter cuidado. Não é qualquer pessoa que fala de Cristo, que veio, que foi levantada por Deus. Não é qualquer pessoa que fala do Evangelho, que lê a Bíblia, que foi levantada por Deus. Então nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual dessas coisas, para que nós não venhamos a sermos enganados. Temos que ser prudentes, prestarmos atenção também nos frutos da pessoa, porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então também nós temos que prestar atenção em determinados detalhes que vão nos dizer se aquela pessoa veio de Deus ou não, se aquela pessoa foi levantada por Deus ou não. Vamos para um outro verso aqui em Mateus 24 ainda, o verso 11, que diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, por causa dos falsos profetas, por causa das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, muitos estão esfriando. Mas aí, a palavra de Deus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que acontece? Se levantarão muitos falsos profetas, e o que isso quer dizer? Muitas pessoas vão se magoar com falsas profecias, porque os falsos profetas começam a profetizar, olha, você vai receber uma bênção, você vai receber, Deus vai te abençoar com uma casa, Deus vai te abençoar com um carro, você está precisando de um carro, precisa muito de um carro para trabalhar, Deus vai te abençoar com um carro. E essas profecias não acontecem, essas pessoas se magoam, muitas vezes se magoam com Deus, porque pensam que foi Deus que disse e não cumpriu. Então,
Muitas pessoas abandonam o caminho da fé por causa disso. Muitas pessoas ficam magoadas por causa disso, por causa de profecias que receberam e profecias que não se cumpriram porque não veio da parte de Deus. Então, a Bíblia fala assim, ó: mas aquele que perseverar, aquele que insistir, aquele que lutar, aquele que batalhar pela salvação, esse será salvo. E essa passagem tem confirmação em Romanos. Deixa eu ler aqui em Romanos. Peraí. Deixa eu ler mais uma vez aqui, Mateus. Vou para Romanos. Romanos. Deixa eu ver aqui. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Deixa eu ver aqui. Romanos 10, 13 aqui. Mais uma vez aqui, ó. No mundo nós teremos aflições. Aí Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o nome do Senhor. Nós temos que orar, buscar a presença de Deus. Ainda que tenhamos que entregar a nossa vida, nós temos que buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus falou comigo que é preferível, nós temos que preferir morrer, entregar a nossa vida física, ao invés de cair no pecado. Então nós temos que entregar a nossa vida para não cair no pecado. O Senhor Jesus falou isso comigo. Em um momento onde eu estava passando por uma aflição muito grande, uma prova grande, o Senhor falou para mim: tem que preferir morrer do que cair no pecado. Isso é em todas as situações. Gente, se os cachorros começam a latir, eu vou dando pausa, tá? Aí vou... Então, voltando ao que eu estava falando, eu tinha parado aqui por causa dos cachorros. Então, o Senhor Jesus falou para mim que é preferível morrer do que entregar a nossa vida ao pecado para poder viver neste mundo. É preferível morrer. E o Senhor Jesus mesmo disse: aquele que não negar a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Deixa eu voltar aqui para Romanos 12. Voltando para Romanos 12. Deixa eu ver aqui. Romanos 12, 9 ao 13. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Então, irmãos, está passando por luta, perseverai na oração. Às vezes acontece da gente estar passando por uma situação tão difícil que a gente não consegue orar. Eu já passei por situações que parecia que tinha uma trave no meu joelho, que eu não conseguia dobrar o joelho para orar. E eu tinha vontade de chorar e não conseguia chorar. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu buscava Deus no louvor. Eu ia cantar louvores ao Senhor. E teve também uma época que eu não chorava, não conseguia chorar. Eu achei que meu coração estava endurecido porque eu não conseguia chorar. Então eu comecei a orar, pedir, levantei um clamor ao Senhor, permitir que eu chorasse para aliviar aquela dor que eu estava sentindo. Permita que eu chore, Senhor. E comecei a orar nesse sentido. Então Deus me concedeu o choro. Quando eu chorei, eu fiquei tão alegre, agradeci a Deus pelo choro. Até hoje, eu me lembro, eu agradeci a Deus pelo choro, porque antes de acontecer isso, eu reclamava que eu vivia chorando por causa das minhas lutas, minhas batalhas espirituais. Eu vivia chorando e eu não queria chorar, porque às vezes minha cabeça doía por causa do choro. Mas depois que aconteceu isso, que eu não conseguia chorar, eu vi o quanto é ruim não conseguir chorar na presença de Deus. E quando o Senhor me permitiu chorar, eu agradeci a Deus pela oportunidade de chorar
aos pés de Jesus. Então, até pelo choro, a gente tem que ser grato, porque não chorar é muito ruim. A pessoa, quando ela passa por tribulação, quando ela passa por aflições tão grandes que ela não consegue chorar, é muito ruim. Eu falo por experiência própria. E voltando aqui ao texto. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então é até aqui, tá, gente? O versículo principal do que eu queria falar aqui é perseverar na oração. Quando você for orar, você pede perseverança. Senhor, me dá mais perseverança. Me dá mais discernimento de espírito. Me dá mais revestimento espiritual. Me dá mais fé. Me dá mais lealdade para contigo. Me dá como que eu vou dizer? Gratidão para contigo, Senhor. Peça essas coisas, me dá força. Me dá louvores para poder cantar, me dá perseverança na oração, me dá perseverança no louvor, me dá resistência espiritual, Senhor. Essas coisas que a gente tem que pedir. O Senhor Jesus diz: buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Desculpa, quem falou isso foi Paulo. Buscai as coisas que são do alto e não da terra. Jesus disse: não vos preocupeis com o que haver de beber, ou vestir, ou comer, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai as coisas que são do alto em primeiro lugar. Então nós temos que buscar as coisas que são de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Não sou eu que estou dizendo isso, foi o próprio Senhor Jesus que disse. E voltando aqui para Romanos 10, vamos lá. Porque todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Então, existem momentos que a gente passa por tribulação, que a gente não consegue orar. A angústia, a tristeza, a aflição é tão grande que a gente não consegue orar. A gente às vezes não consegue cantar um louvor porque a gente não acha ânimo para cantar um louvor. E o que a gente tem que fazer? Socorro, Senhor Jesus. Me socorre, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, me acode. É pedir socorro, invocar o nome do Senhor Jesus, pedindo socorro. Me socorre, Senhor Jesus. Estende a tua mão e me socorre. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Restaura a minha vida. Fortalece a minha vida espiritual. Senhor Jesus, reveste a minha vida espiritual. Me socorre. E o Senhor Jesus e a palavra de Deus diz que quem invocar o nome dele, quem invocar o nome de Jesus, será salvo. Então, são essas os conselhos que eu dou para quem está buscando a salvação, para quem quer buscar a salvação. E mais um comentário, agora eu vou fazer um comentário aqui sobre a palavra de Deus. Jesus estava sempre em oração. A todo momento eu li os evangelhos esses dias, e o que me chamou a atenção é que Jesus estava sempre procurando um lugar para orar. Isso me chamou a atenção, tocou meu coração, como Jesus se dedicava à oração. E Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo e buscar a Deus em oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então a oração é muito importante para a nossa salvação, para a nossa chama não se apagar. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe os irmãos em Cristo. Amém.